Há pouco mais de um ano eu fiz um vídeo sobre Uchi no Musume ni Teodazu exclusivo para os membros. No entanto, como é um mangá ecchi que eu particularmente tenho um carinho grande por ter sido um dos primeiros ecchi que eu li na vida, então eu resolvi refazer o vídeo e lançar para todo mundo aqui no canal. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar a adega com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito o seu apoio. E antes de iniciar o capítulo 1, é bom deixar avisado que essa é uma obra que tem versão adulta, tem um dojin H+18 pós-história, mas eu falarei melhor sobre isso na reta final deste vídeo. O mangá se inicia com uma batalha entre uma super-heroína e um robô gigante, com a super-heroína derrotando esse robô. E aqui nós conhecemos a Oitava Maravilha, que é uma super-heroína muito famosa nesse universo da obra, como se fosse a versão ecchi, a versão picante da Supergirl. Claro, tem a Poderosa, que também é uma versão mais ecchi da própria Supergirl da DC, mas a Oitava Maravilha eleva um pouco mais o echizão, um pouco mais não, muito mais nesse caso. É descrito que ela apareceu pela primeira vez na Terra há 20 anos atrás, e se tornou famosa por combater os vilões da organização Job. E eu vou chamar apenas de Job porque o nome inteiro dessa organização é uma palavra deveras ecchi na versão em inglês dela, ou na própria tradução também. Quem for ler o mangá vai entender melhor isso. É bom a gente notar nesse início do mangá que a pessoa que está narrando esses eventos menciona que a Oitava Maravilha já havia derrotado o Job há 20 anos atrás. E durante essa época a Oitava Maravilha deu uma sumida após a queda da organização criminosa. No entanto, 20 anos depois, os vilões do Job, que não são as mulheres do Job que a gente conhece aqui na vida real, não são elas, e sim os vilões da organização. Eles retornaram mais fortes dessa vez, mais poderosos, consequentemente fazendo a Oitava Maravilha voltar à ativa. Mas é bom a gente notar quando o narrador menciona que ela continua muito jovem, que não envelheceu nada nesses 20 anos. Mas isso será ainda explicado nesse primeiro capítulo, vai ser explicado isso. Mas beleza, após essa introdução da super-heroína, nesse momento a cena muda para o lado da Athena, aparentemente sendo uma dona de casa como qualquer outra. Claro, não como qualquer outra, porque a Athena tem realmente um charme adulto muito atraente nela, e uma personalidade incrível, né? Duas personalidades incríveis, né? Duas. A questão é que a Athena estava procurando por sua filha, que não estava em casa no momento. Foi aí que ela percebeu que a Oitava Maravilha que apareceu após 20 anos era na verdade a sua filha, a Clara. E nisso podemos notar a Athena usando um teletransporte em sua casa, que a levou para a base de uma organização de super-heróis. Sendo que logo que ela chegou nessa base, ela foi atacada por ser aparentemente por ser uma intrusa. No entanto, ela se defendeu das armas de atordoamento apenas com o seu assopro, assim fazendo a comandante dessa organização ir averiguar a situação pessoalmente. E para quem ainda não tinha sacado isso, para quem não é sacudo, lá ele, a Athena era a Oitava Maravilha de 20 anos atrás, e agora sua filha havia assumido o posto de Oitava Maravilha da nova geração. Sendo que aqui temos uma conversa entre a Athena e a comandante sobre a Clara, com a Athena brava pelo fato deles estarem usando sua filha como a nova super-heroína. E a Athena até tenta argumentar, né, que já havia lidado com o Job e acabado com a organização no passado, mas a comandante alegou firmemente que o Job voltou mais forte, e precisavam desse poder para derrotar eles novamente. E como a Athena desistiu de ser uma super-heroína, eles tiveram que contratar a filha dela, mesmo que pelas costas da própria Athena. A comandante explica também que a Clara se inspira muito na Oitava Maravilha da primeira geração, que ela tinha e tem uma forte admiração por ela ainda, então pesou muito para fazer ela se tornar uma super-heroína, que na verdade é a mãe da própria Clara, mas ela não sabe que é filha da heroína mais poderosa da Terra, pelo menos não nesse início do mangá. A questão é que nesse momento, é bom a gente notar quando a Athena menciona o motivo de esconder o seu passado de sua filha, onde ela deixa entender que sofreu alguma coisa nas mãos dos vilões no passado, e que ela não quer que sua filha passe por isso também. E eu não vou ficar aqui com um mistério pra vocês a respeito disso, né, sobre o passado da heroína. Nesse momento dá pra encaixar o H+18 que eu mencionei lá no início do vídeo. Porque Uchi no Musume é uma história ecchi, com ecchi pesado, e as situações que Athena não quer que sua filha passe é envolvendo assuntos picantes.
Entende onde eu quero chegar com isso? Tipo assim, o Dojin H+18 tem alguns eventos do passado, de 20 anos atrás, mostra alguns acontecimentos, e também mostra o pós-história do mangá. A questão é que não é nem um pouco leve a parte do hate que a heroína sofreu, nem um pouco leve. Então eu poderia, recomendar só o mangá ecchi e falar pra não lerem a versão Dojin porque realmente é mais pesado. Mas por outro lado, eu não sou um cara moralista com ficção, Eu não quero ficar bancando isso aqui no canal. Então, se você não é tão sensível assim, leia o mangá e leia o pós-história que é o Dojin, que pode ser encontrado com o mesmo nome do mangá. E eu sei que tem gente sensível, mesmo sendo ficção, mesmo sendo só uma história, eu sei que tem gente sensível e não é pra todo mundo, o Dojin. Então fiquem avisados. Eu não posso ficar detalhando esse tipo de assunto aqui por causa do YouTube, mas talvez algum dia eu faça um vídeo um pouco mais detalhado sobre o Dojin para os membros, onde eu tenho um pouquinho mais de liberdade, nem tanto também, mas eu tenho um pouquinho, dá pra falar mais abertamente sobre o ecchi. Mas beleza, voltando para a conversa da Athena com a comandante, basicamente a heroína principal sabe que sua filha pode passar por coisas ecchi com os vilões da obra. E por causa disso, a Athena decide proteger a Clara a partir desse primeiro capítulo. O interessante é que a Athena realmente cumpre o papel de proteger a filha de coisas ecchi. No entanto, é sempre ela que acaba nas situações picantes, nas situações ecchi, é sempre ela que acaba nisso. Com a comandante falando para uma de suas subordinadas que a Athena antigamente tinha um lado ecchi na personalidade dela. Que mesmo chorando, que mesmo aparentando não gostar, ela não resistia muito a esse tipo de situação, situação ecchi. Porque a Athena tem poder pra isso, ela tem poder pra se livrar desses vilões sem qualquer problema. Então aparentemente ela gosta do echizão de cultura, Ela gosta disso, mesmo não aparentando. É uma obra pra você não pensar muito, é o ecchi ali, aproveita o ecchi e é isso, não pense muito, não se aprofunde na psicologia das personagens. Que também é mostrado no Dojin, é mostrado que a Athena, apesar de ser uma dona de casa com um marido que foi comprar cigarro, ela tem um lado muito ecchi na personalidade dela. Mas eu vou repetir isso, ela poderia facilmente se livrar dos vilões facilmente com o poder dela, facilmente, mas ela não faz isso, por que será? Por que será? Mas é isso, é um mangá de ação com muito ecchi que é focado na Athena salvando a Clara de situações picantes, esse é o resumo do mangá. Eu não tô falando que é uma obra incrível, que é o mangá mais incrível que eu li na vida, eu não tô falando isso, longe disso. No entanto, eu gosto dessa mistura de ecchi com super-heroínas, eu acho essa premissa muito boa dentro do gênero ecchi. Ainda mais porque o mangá tem apenas 17 capítulos. Claro, se adicionar o Dojin dá mais uns 7, se eu não me engano, Se não me falha a memória, mais uns 7 capítulos. Mas não é muito, É uma leitura bem rápida mesmo. E tem romance. A Athena vai reencontrar o marido dela e vai ter os finalmentes e tudo que tem direito com ele. Tem um romance bem fechado nesses poucos capítulos. Até mesmo com um pouco de Yuri entre a Clara e uma colega dela, então se você gosta de Yuri também pode ser uma boa recomendação, talvez? Pode ser, Por fim, é bom também deixar uma menção para a arte do Tamaki Nozomu, que eu acho muito bonita apesar da simplicidade. Ele tem um traço muito bom para obras ecchi, pelo menos na minha visão. No mais, fica a seu critério ler isso, se vai ler só o mangá ecchi ou se vai ler o Dojin também, fica a seu critério. Mas por hoje era isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.